que agora vai dar no chat. Não, desisto, a Kathleen cuida. Bom, depois eu vou para o número 10, tá? O número 10 é bom botar a página toda, que puxa a página toda do 10, isso. Porque ali a gente vai ver palavra por palavra, ó. Eu vou voltar aí lá na aulinha de plural, tá? Fala quando singular, quando é um, plural é quando mais de um. Aí nós vamos ver se a gente passou corretamente a palavra no plural, respeitando a terminação. O plural de papel, gente, seria papéis. O plural de pastel seria papéis. As duas estão corretas, tá? Papel, papéis. A gente troca o L e coloca o IS. E aí bota o acento na vogal. Papéis e pastel. Bom, pastel ali tá errado, porque não é pastéis, é pastéis. Isso, tá? Papel está correto. Pastel ficaria pastéis e não pastéis. Tonel, no plural, ia ficar tonels. Tonels. Tá errado, né? Porque a gente tem que tirar o L e colocar o IS. Queria tonéis. Estão lembrados dessa aula? Não é uma aula tão difícil, né? A gente só tem que prestar atenção muito como termina a palavrinha. Cruel. O plural, então, seria cruéis. Cruéis. Você acha que dá certo, cruéis? Sim, certo? Sim. Certo. Isso mesmo. Brasil seria Brasis. Muitos Brasis. Um Brasil, muitos Brasis. A gente usa isso para designar toda a nossa distribuição geográfica. O Brasil é muito grande, então a gente diz que são muitos Brasis, está correto. Troféu. Troféus. Chapéu. Chapéus. Acrescenta o S. Né? Então, como ele não terminou em L, não tem que substituir por IS, só acrescenta o S, tá? Anel, volta para a regrinha, tu tira o L, coloca o IS, fica anéis. Senhor dos Anéis, muitos anéis. Eu já ouvi assim, eu tenho muitos anel. Não, não é muitos anel. Ou muitos anéis. Fóssil, vem na mesma regra, terminou em L. Então não fica fóssil, não fica fósseis, como eu coloquei ali. Tá? Está errado. Fica fósseis. É só para vocês se alertarem no que está escrito errado. Se vocês quiserem colocar ao lado o que está certo, pode colocar. Eu não coloquei porque é um exercício. Tá? Até posso depois colocar todo o gabarito para vocês. Vou colocar o gabarito depois no grupo. Tá? Aí vocês podem confrontar, né? Projétil. Então, segue a regra. Projéteis. Projéteis. Plural, mantém a regra. Plurais. Plurais. E singular, singulares. Acrescenta o E e o S, singulares. Então, nós temos ali algumas palavras corretas, outras palavras erradas. Vocês precisam prestar atenção, lembrar para fazer a correção. Número 11. Então, vamos ver aqui tem número 11. Preciso ratificar ou retificar os erros da minha agenda. No sentido de corrigir, tá? No sentido de corrigir. Qual que você usaria? Ratificar ou retificar? E como? Retificar.
Isso, muito bem, parabéns, está correto. No número 12, retificou ou ratificou as propostas de estudo, no sentido de comprovar qual que é o certo. Ratificou? É que a minha filha chegou e o cachorro ficou... Ele retificou. Então, isso, as propostas de estudo. Então, tem dois sentidos. Um no sentido de corrigir e outro no sentido de comprovar. Né? Foi uma linha lá atrás que a gente teve. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Gostaria de colocar alguma palavra que escutou e não sabe o que é, ou perguntar alguma coisa dessas 12 questõezinhas que foi feita até agora? Bom, número 13. O homem não fazia nada se não reclamar. Quando eu falo senão ou senão, dá na mesma coisa, porque eu não digo se, não. Até se eu falar pausadamente, eu vou falar as duas palavras, se não ou se não, né? Mas geralmente eu falo assim, o homem não fazia nada se não reclamar. O correto é se não separado, se não junto, ou as duas estão corretas? Qual é o jeito correto de escrever? A letra A, letra B ou letra C? O homem não fazia nada se não reclamar. Letra A. Letra B. Se não. Tá? Eu usaria a letra A se fosse assim, os homens não fazem nada a não ser reclamar. Ou se não reclamar, ou o homem, se não reclamar, separadinho, né? Se não reclamar, o homem não é feliz. Ou se não reclamar, os homens não fazem nada. Se não reclamar, não consegue. Se não reclamar, a tua dívida não cai, teu juro não cai, uma coisa assim. Agora, nessa frase é se não. O homem não fazia nada se não reclamar. Quer dizer que o que ele fazia, uma ação, se não reclamar. Tá? O senão separado... Desculpa te interromper, Maria. O senão separado é muito mais uma condição, né? Se eu não for... Se não for... por exemplo, se não for no centro, não será em lugar nenhum. Senão, uma condição. Ou se não fizer alguma coisa, não consegue ganhar outra, né? Se não passar de ano, não ganha bicicleta. Isso. Muito comum isso. Muito comum, fazia parte. Hoje em dia não, fazia parte da minha infância. Se não passar de ano, não passar de ano, não ganha bicicleta. Hoje em dia, se não passar, não vai para Disney. Se não se comportar, não ganha presente do Papai Noel também. Se falava bastante. Se não se comportar, não ganha presente no Natal. Isso é verdade. Se não se comportar, não ganha presente do Papai Noel. Agora, essa frase, tá? Vamos ver, então, número 14. Na frase, onde coloquei as minhas chaves? É uma pergunta, é uma frase interrogativa. Onde coloquei as minhas chaves? Onde dá ideia de lugar? Sim ou não? Desculpa, não entendi, professora. A frase é assim, onde coloquei as minhas chaves? Esse onde, ele dá ideia de lugar? Quando fala, eu acho que não. Onde coloquei as minhas chaves? Tá, mas quando você fala assim, onde coloquei as minhas chaves? Você fica pensando num lugar onde possa ter colocado? Pode ser, sim. Mas não determina um lugar exato. Na gaveta. E não é um lugar exato, por isso que é onde, né? Você fica pensando, pode estar em cima da mesa, pode ser na carteira, pode estar
na estante, pode estar em qualquer lugar, mas ele dá uma ideia de lugar, né? Onde coloquei as minhas chaves? Dá uma ideia de lugar. Sim. Não é um lugar definido, mas é um lugar. Até aí tá bem, gente? Todo mundo acompanhando? Alguém chegou Sim. tarde? Quer fazer alguma pergunta? Chegou tarde. Não esqueça de colocar o nome lá na abinha ali do lado, no chat, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Chegou tarde, não entendeu alguma coisa? Tá. Então, vou para o número 15, tá? Eu coloquei duas opções na 15. Qual a frase está correta? Então, vamos pensar nas duas frases. Letra A. Aceita-se gatos de rua para adoção. Letra B. Aceitam-se voluntários para o projeto de Natal. Então, eu coloquei aceitam-se e aceitam-se. Na letra A, aceita-se gatos de rua para adoção. Letra B, aceitam-se voluntários para o projeto de Natal. Somente uma frase correta. A letra... As duas frases? Não. A letra... B. 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 Por quê? Porque isso, a letra B. Por quê? Na letra A, Porque tem gatos. É plural. A frase estaria certa se for aceita-se gato. Isso, aceita-se gato, daí estaria correto. Mas como é plural, teria que ser aceitam-se. Certo? Combinar com o substantivo singular está no plural sempre, para não ficar dúvida. Assim eu vende-se, assim eu aceita-se, assim eu aluga-se, assim eu propõe-se, do mesmo jeito. Tem que combinar com o singular e o plural, com o número, a quantidade que está a palavra, ou no singular ou no plural, tá? No 16 também eu faço a mesma pergunta. Qual frase está escrita corretamente? Então, eu tenho duas opções. Na letra A, não estou a fim de estudar hoje. Esse é fim junto. Tá? Letra B, não estou a fim de estudar hoje. Letra A, não estou a fim de estudar hoje. Letra B, não estou a fim de estudar hoje. Qual é a frase que está escrita correta? Quem se arrisca? A letra B. A letra A correta é a letra B? Será? Vamos pensar. Quem mais acha que é a letra B? eu acho que Nossa sala. É a letra B. Não estou a fim de estudar hoje. Não estou a fim. Né? sim, professora, porque todo está então. Tem dúvida ali. Afim e afim. O afim é bem... Falar fica igual, né? Então sempre dá uma confusão. Bom, no número 17. Vamos ver para o 17 lá. E estas, eu botei assim, né? Então, eu tenho a letra A, B, C e D. Neste coral, temos vozes afins. Será que está correto? Letra B. Alguns amigos com ideias afins fizeram um belo passeio. Letra C. Afinal, qual a resposta? D. No afim dos tempos. Então, vamos analisar. Na letra A, neste coral temos vozes afins. Essa frase está correta? Está correta, porque esse afim é de afinidade, de igualdade, de semelhança.
diferente do afim separado, né? Então, vozes afins, vozes semelhantes, num coral todo mundo canta parecido, primeira voz, segunda voz, contralto, soprano, sei lá o nome das vozes. Então, nesse coral temos vozes afins. Essa frase está correta. Concordam? E Na também letra o mais B. comum, Fala. o mais comum é a gente usar aquele afim separado, né? Que a gente usa assim mais usualmente, porque esse afim, o outro que quer dizer afinidade, quer dizer que uma coisa é parecida com a outra, que caminha junto, né? Mas no dia a dia vocês vão ouvir muito mais, eu tô afim de comer alguma coisa, tô afim de jantar, o que tu tá afim de comer, né? A gente costuma usar bastante esse separado. Só comentando. Isso. Tá, na letra B. Alguns amigos com ideias afins fizeram um belo passeio. Essa frase está correta? Esse afim está correto? Se a gente pensar na primeira frase, a segunda também está correta. A segunda também está correta. Né? Ideia de semelhança, tá? E a letra C? Afinal, qual é a resposta? Tá certo esse afinal? Eu acho que não. Eu acho que está incorreta. Essa frase está correta. Está incorreta. Afinal. Qual a resposta? Qual a resposta? Não, ela está certa. É junto. Afinal, qual a resposta? É assim que se escreve. Enfim, afinal, é assim que se escreve. Porque é uma interjeição. Né? E na letra D? No afim dos tempos. Esse afim. Precisa aquele A ali? Não. Não precisa. Não precisa. Então, essa letra D estaria errada. Essa frase estaria errada. Completamente errada, né? A gente poderia dizer no fim dos tempos, ou a gente poderia dizer também no final dos tempos, né? Talvez quem estranhou a frase anterior pode ter confundido por isso, assim, porque a gente tem a palavra afinal para falar assim, concluir uma frase, por exemplo, dizer afinal de contas, quem ganhou, afinal de contas, qual é a resposta? A gente tem final, que também a gente usa, né, para o final das coisas, final de um livro, final de um filme, o final de uma série. Mas a gente também tem a palavra fim, significa a mesma coisa também, o fim dos tempos, o fim do século, o fim do semestre. Então, dependendo do caso, assim, pode usar cada uma, não tem grande diferença, assim, vocês vão perceber no contexto mesmo qual que a gente usa. Mas esse último dá para perceber que está bem errado, né? Porque no a fim dos tempos não tem nada a ver, ou é no fim dos tempos ou é no final dos tempos. E lembram daquele contrário que a gente viu, por exemplo, fim é contrário de início, né? E final é o contrário de inicial. Então, por isso que a gente não usa bom final de semana. A gente usa, mas está errado. Seria bom fim de semana, porque a gente está pensando no início da semana e no fim da semana. É bom lembrar. Um exemplo vai levando o outro, né? É isso que a gente vai amarrando os pontinhos até ficar bem afiadinho. Afiar, ficar afiado é uma expressão muito nossa. O que é? Uma faca fica afiada, uma tesoura fica afiada, uma lâmina fica afiada, a lâmina de fazer barba tem que estar afiada, uma tesoura tem que estar afiada. Então, afiado quer dizer que está pronto para o corte, pronto para alguma coisa. Bom, no 18, né? Agora, em qual das opções as palavras são substantivos? Tá? Lembro que a diferença que eu falei é substantivo, substantivo primitivo, substantivo coletivo, o que eu falei que era verbo, adjetivo. Vamos ver agora todas são substantivos, tá? Na letra A eu tenho 3 palavras: mesa, estado e abrir. Na letra B, eu tenho cavalo, pessoas e livros. Na letra C, eu tenho correr, flores e televisão. Uma dessas 3 frases, uma dessas 3 conjuntos ali, todas as 3 palavras são substantivos. Será que é a A? Será que é a B? Será que é a C?
A letra B, eu acho. A letra B. Por quê? Porque na letra A tem abrir. Abrir é verbo. E Né? correr, não Aí sei. seria verbo. Ou são verbos, então não são substantivos, não são substantivos. Então, exato. Quem falou a letra B, os outros que pensaram na letra B, acertaram também, tá bom? No número 19, então, em qual das opções, em 3 opções eu coloquei, todas as palavras são substantivos simples. Lembra que eu falei dos simples, dos compostos, dos primitivos, dos derivados, né? Então, na letra A tem o telha, telhado e flor. Na letra A. Na letra B, costuras, livraria, chapelaria. Na letra C, eu tenho serraria, padaria, cervejaria. Tem uma pegadinha aí. Para mim, acho que não tem nenhum. Eu Nenhuma pegaria. das opções. Nenhuma das opções. Eu só não botei nenhuma das opções, mas tipo assim, ó. No primeiro, T é simples, mas telhado é derivado. Flor é simples, já não é o primeiro. No B, costuras é simples, mas livraria é derivado, chapelaria é derivado. E na C, serraria é derivado de serra, padaria é derivado de pão, cervejaria é derivado de cerveja. Então, eu não tenho nenhuma opção com todas as palavras no substantivo simples. Daria para costura e chapéu, fosse a letra B, mas não é. Daria fazer serra, pão e cerveja, se fosse a letra C, mas não é. Todas elas ali têm um substantivo derivado, tá? A telha Então, é não tem nenhuma aquela. opção. A telha é o material que a gente usa, né, no teto, no forro da casa, mas para falar do conjunto, para falar do conjunto, a gente tem que falar telhado. Telha seria só o substantivo, se tem uma telha ou 2 telhas, né? Então, telhado é o que a gente usa em coletivo para falar. Algumas casas têm telha de barro, então é aquela telha individual que ela é assim, daí coloca, né? Para formar um telhado, né? Ou então tem aquelas telhas de brasilite, que já é aquela folha grande, tu coloca e põe os parafusos, mas o conjunto dela forma um telhado, né? Coloca ali para fazer um telhado, né? Professora, Oi, substantivo simples. São palavras comuns. Livro, casa, mesa, Cadeira, carta. mesa, isso aí. Isso. Tá. Tá numa das aulinhas. Se você não tem aquela aulinha, a gente pode passar para ti. Mas tipo TV, sapato, chinelo, cachorro, pessoa, são palavras comuns, tá? É uma classe, Aí depois, uma classe claro, gramatical que a gente chama, né? Uma classe de palavras que é diferente do verbo, por exemplo, que tem essa função de demonstração, né? O substantivo, ele só nomeia, digamos assim, nomeia uma coisa de um jeito bem simples, assim, normalmente é uma palavra só. Tá bom, obrigado. E depois tem variações de substantivos, né? Tem o simples, tem o derivado, tem o primitivo, que eu posso passar essa aula para vocês de novo outro dia. Aí nós temos os compostos, aí tem os relativos, né? E tudo vai complicando, nada é tão simples assim, né? No começo parece simples, mas depois vai emendando uma coisa na outra e vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Vamos para o 20? Mais alguma pergunta? Chapelaria, que coisa é? De chapéu. Chapelaria é um substantivo derivado do substantivo do chapéu. Chapelaria é uma loja que vende chapéu. Ou então, quando vai em algumas casas de evento, tem um lugar para te deixar bolsa, deixar casaco, que se chama chapelaria também. Mas chapelaria vende chapéu. Loja de chapéu, que vende chapéu. Assim como livraria vende livros, seria uma loja que vende livros, né?
Mas hoje, realmente, o uso mais comum da palavra chapelaria, porque a gente não tem muitas lojas que vendam só chapéu, né, hoje em dia. Mas chapelaria é bem comum a gente ver escrito assim, nos lugares que a gente vai, como se fosse casa de show ou casa de festa, lugares em que a gente chega com casaco, com bolsa, e não tem onde deixar o casaco e a bolsa se quer dançar, se quer sentar no lugar, se quer ficar à vontade, né? Então, eles têm, normalmente, em alguns lugares em Porto Alegre, no Brasil todo, eles têm um armário, digamos assim, que eles chamam de chapelaria. Tu vai lá e paga um valor e deixa o teu casaco, deixa a tua bolsa, deixa as coisas que tu quiser e fica seguro ali, né? Depois, antes de ir embora da festa, tu vai lá e paga e retira as tuas coisas. E isso veio de um hábito muito antigo. Os homens antigamente, não vou dizer que século passado, uns anos atrás, eles usavam chapéu. O chapéu era um adorno essencial para o homem, né? Tipo, quando menino, tu não usava chapéu, mas quando tu era um homem já, de mais idade, tu usava chapéu. Aí tu entrava num teatro, ou tu entrava na casa de alguém, tinha uns cabides, assim, para te colocar o teu chapéu pendurado. Aí tu recebia também uma senha, teu chapéu estava ali, porque tu não podia ir até a mesa do restaurante, ou tu não podia ir no teatro com o chapéu na mão, era falta de... O chapéu é uma coisa para te usar na rua, não para te usar dentro de algum ambiente, né? Não é hoje a molecada chega o boné, tira o boné e joga em algum lugar, não era isso. Né? Era um adorno diferente, assim como a mulher usava uma estola, usava um caco. Então, tinha uns cabides, assim, e a pessoa chegava e colocava o chapéu ali pendurado. Então, aí daí surgiu chapelaria. E as lojas que vendiam, tinha antigamente lojas que só vendiam chapéu. Chapéu de todo tipo, de todo tamanho, de toda cor, com todo tipo de tecido, sabe? Porque era um adorno chique pro homem. Ganhar um chapéu, vinha numa caixa grande, numa caixa de presente, era um presente, assim, que tu dava assim, quando a pessoa era muito importante, o pai, para o avô, para o tio, assim, porque era uma coisa bem cara. Quando é diferente, chapéu de praia, que é feito de palha, daquele visual, parece daquilo, que é uma fibra fazendo pelos assim, diferentes. Tinha marca, igual tem marca de sapato. Alguma coisa, cervejaria, todo mundo sabe que vende cerveja, né? E telhado vende ter, costuras comuns, aí se costura seria derivado de costura. Bom, no 20, então. 20. Quais palavras são substantivos compostos? Por exemplo, segundas-feiras, quartas e fim de semana. Quais dessas são substantivos? Uma não é. A letra B. A letra B? Quem mais? Acho que a letra B está errada. A letra B está certa. A letra B está certa. A letra A também está certa. Nos dias da semana você escreve segunda, tracinho-feira, terça, tracinho-feira, quarta, tracinho-feira. Acho que está errada. Muito bem. Fim de semana está errado. Então, todos os dias da semana são nomes compostos. Segunda-feira, não, menos sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, são compostos, tá? Esses nomes compostos, tem uns que hoje em dia já não tem mais, enfim, que é tudo junto. Mas tem toda uma regra, tá? Houve uma reforma da portuguesa e algumas coisas mudaram. Né? Mas a gente vive no contexto. Estudar a reforma do livro não é para nós, é muita coisa. Mas, inclusive, esse fim de semana antes era com o hífen, agora ele saiu o hífen desde 2009, faz pouco tempo, antes tinha o hífen. Sim, foi quando houve a reforma da língua portuguesa, né? Por exemplo, a autoestima mudou também, né?
Então, são palavras que mudaram a configuração. Umas têm hífens, outras não têm mais hífen, outras ganharam hífen, né? Ô, professora, Oi? eu acho que essa aula foi semana passada. Daí eu não tô entendendo muita coisa, porque semana passada eu não estava na aula. Eles roubaram meu celular. Daí eu não teve como Bah, participar nessa aula. Daí que agora eu triste. tô com um celular novo, mas eu não tenho essa aula gravada. Será que tem como mandar para mim, por favor? Tem sim. Amanhã a Pode gente mandar no faz grupo, isso. não tem problema nenhum. Isso. Pode ser? Manda o número no grupo, o número novo, Não, eu tenho e o aí a mesmo gente. número. Pode mandar. Agora eu Tá, tô no grupo sim, normalmente. Pode mandar no grupo, eu vou tá. ver agora. Tá. Vai estar gravada no YouTube a aula da semana passada, né? A gente Tá te manda o também, mas link. aí eu peço para. A gente passa para ti, não tem problema, tá? Tá bom, obrigado. Não te assusta. Vai dando certo. Acontece, eu falei, pô, É que eu tem tô coisas que no perdido mesmo. Brasil você não pode fazer. Tem coisas que no Brasil que você não pode fazer. E uma das coisas é tu andar com o celular na mão, assim, na rua. Tem coisas que tu pode Infelizmente. fazer. E também esse Tem arquivo, depois a Maria vai mandar o gabarito também para tu poder acompanhar e ver o que está escrito isso, certo, o que está errado, isso, daí tu vai te achar melhor também. Tá, obrigado. isso. E qualquer coisa tu pergunta no grupo, tá? Tá. Ou pergunta na aula, não tem problema. Mas tomem cuidado, porque agora, no final do ano, as pessoas trabalham muito e outras que não trabalham ficam tirando de quem trabalha e de quem tem, né? Então, vulgarmente chamando, eles roubam mesmo. Então, o jeito de carregar a bolsa, a mochila, o celular, tudo faz diferença, né? No centro da cidade ou nos locais por onde vocês passam. Não sei por onde vocês passam, mas a gente sempre tem muito medo de estar com alguma coisa na mão, ou uma bolsa com o zíper para trás, né? É complicado, mas é o que a gente tem pela frente, né? É o mundo que a gente tem, o mundo que a gente convive, a gente tem que saber lidar com ele, né? E cuidar. Fico triste pelo roubo do teu celular, mas vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Tudo vai dar certo no final. Bom, no 21 eu coloquei o seguinte: para eu ser feliz, preciso que traga para mim um pouco do sorriso das crianças e das pessoas boas. O eu e o mim estão corretos? Letra A, sim. Letra B, não. Vou falar de novo. Lembra que eu falei do mim e do eu, que o mim não conjuga verbo? Então, para eu ser feliz, preciso que traga para mim um pouco do sorriso das crianças e das pessoas boas. Esse eu e esse mim nessa frase, eles estão escritos da maneira correta? Eu acredito Professora, que sim. eu só me lembro que quando a gente ia falar para mim, acho que era para colocar no final da oração. Ou que não tenha verbo depois dele, É, que ele não conjuga verbo. Mas, ó, o ser é verbo, né? ser é Então, é verbo. para eu ser, não para mim ser. Para eu precisa que traga para mim, aí já dá aquela respirada, põe uma vírgula, um pouco do sorriso das crianças e das pessoas boas. Então, esse eu e esse mim estão Correto. corretos. Estão corretos, tá? Até a frase fica bonita, né? Falando assim. E não dá aquela Eu enrolada. não entendi a outra vez então. A outra. Não, sim, se você terminasse a frase ali, estaria correto também. Só que depois do mim não tem verbo. Tem um artigo, tem uma vírgula. Aí já é. Tá? Eu posso de novo também, esse exercício de novo para vocês. É que assim, ó, ia ficar. O que não poderia ser é para mim ser feliz. Isso estaria errado, para mim ser feliz. A gente tem que evitar sempre falar o mim antes de quando tiver um verbo, né? Então, por isso que fala para eu ser feliz. Sempre lembrar disso, assim, que nunca fala mim e um verbo logo depois. É.
Aquela regrinha básica, o mim não conjuga verbo. Então, depois do eu tem um verbo, depois do mim ter verbo, tá? E geralmente é no final da frase. Traga para mim, faça para mim, da frase. Tá? Ficou mais claro? Acho que alguém tá Bom, pedindo vamos pra... lá, então, Alguém 22. levantou a mão pedindo pra falar. Então fala. Pode falar. O grupo é para todo mundo falar, gente. Fale. Ou a pessoa levantou a mão sem querer, porque agora tem uma mãozinha nova, né, no aplicativo. Acho que o pessoal tá... Que lindo. Eu posso apertar também. É mesmo, agora que eu vi a mãozinha. Que legal. Uhum. É Bom, para simular então, aquilo de sala de aula que a gente tá? levanta a mão e pede para falar. Isso. Ok, Pode passar de novo essas regrinhas na próxima aula, sabe? Para ficar bem mais claro. Bom, no 22. Preciso de um lugar calmo para eu estudar. Barulhos incomodam a mim. Letra A. A frase está correta? Letra B. A grafia do eu e do mim estão colocados errados? De novo. Preciso de um lugar calmo para eu estudar. Esse eu tem um verbo depois do eu. Barulhos incomodam a mim. Letra A. Letra B. A grafia, quer dizer, o escrever, e de colocar o eu e mim, eles colocaram errado. O que vocês acham? É o A ou a B? Letra B. Você acha que a frase está... Você acha que a frase está correta? Letra B. Letra B. Eu acho que está correta. Eu acho. Está correta. Porque a grafia do eu e do mim, eles não estão colocados errado. Ó, a frase está correta, porque eu estudar. Antes é o verbo. E para mim é o final da frase. Não é? Isso, e o mim no final da frase. Barulhos incomodam a mim. Então, essa frase está correta. Ficaria errado se eu colocasse. Preciso de um lugar calmo para mim estudar. Porque não pode colocar o mim antes do verbo. Vou colocar eu antes do verbo. Ou barulhos incomodam a eu, né? Não, tá errado. Incomodam a mim. São artigos, tá? 23. Da 22. Na última parte da frase, barulhos incomodam a mim. Eu preciso que você me explique mais um pouquinho o que acontece. Em espanhol, assim, ó. falar isso desse jeito é muito errado. Então eu preciso entender bem, porque, por exemplo, para mim o correto seria barulhos me incomodam, pero esse incomoda a mim. Isso eu escuto e minha cabeça fica louca com isso. Eu acredito. Mas se você escrever barulhos me incomodam, está correto, tá? Mas eu botei o mim no final da frase para exemplificar, porque eu estava querendo fazer a diferença entre o eu e o mim. Então, mas no português, barulhos incomodam a mim está correto. Tá? Então, correto. Por exemplo, se eu falar doces gostam a mim, isso está correto? Não. Igual a diferença com isso aqui. Doces. Como é que é a frase que tu falou? Doces gostam a mim. Eu gosto. É que aqui, assim, a gente... é como se o gostar no espanhol, eu acho que ele é preposicionado, né? Me gosta, né? Isso teria que dizer me gosta a mim. Aqui me gusta, a gente vai dizer... aqui a gente vai dizer sempre ou barulhos me incomodam, ou a gente vai dizer barulhos incomodam a mim, mas é muito incomum, a gente não costuma falar esse barulhos incomodam a mim. A gente costuma dizer, sim, me incomoda, porque... e daí no gostar que dá para ver essa diferença, assim, o gostar a gente não usa preposição, por exemplo, dificilmente eu vou dizer a Maria me gosta, eu digo eu gosto da Maria,
eu gosto de chocolate, eu gosto de doces, eu gosto de... eu nunca vou dizer como se o doce falasse de mim, sabe? A tua frase no espanhol é como se os doces gostam a mim. Eu entendo porque o me gusta ou gustar para ti leva essa preposição, né? Tem que dizer que é uma coisa que tu gosta dela usando esse me. Mas a gente não, a gente diria barulhos me incomodam, ponto. O me incomodam os barulhos. Também. A gente não faz esse me incomoda a mim. Pra gente como se fosse assim, um pleonasmo, uma redundância. Estaria falando duas vezes a mesma coisa. Mas eu acredito que a cabeça deve ter um burburinho, assim, né? Sim. Só que na hora de eu identificar se está correto ou incorreto, é muito difícil. Aham. Mas eu entendo, porque realmente parece agramatical. No espanhol isso é gramatical, isso que a gente faz parece um erro, né? Mas em português é exatamente assim, barulhos me incomodam, ou barulhos incomodam a mim, tá correto? Mas o que tu vai ouvir mais mesmo é a gente falando me incomoda tal coisa. E como a gente não usa no gostar, daí gostar eu não digo me gosta alguma coisa, eu digo eu gosto de alguma coisa. O gostar a gente precisa de preposição, preciso gostar de algo. Me incomodar, qualquer coisa pode me incomodar, não preciso incomodar a algo. Me incomoda algo, entende? Gostar, a gente gosta de algo ou de alguém. A gente precisa desse... A gente tem essa diferença da preposição. Depois, mais tarde a gente vai ver isso melhor também. Daí tu vai entender melhor, assim, nos casos, sabe? Cada caso também é um caso diferente. Obrigado. Eu botei pro final. Eu tô no final da aula, eu tenho esses verbos transitivos aí. Tá. Mas espero que tenha dado, tá? E 23. Enxame é um substantivo coletivo de abelhas? Lembra que eu falei de substantivos coletivos? Qual é o significado da palavra enxame? Então, é um substantivo coletivo de abelhas. Na próxima página, eu tenho uma relação de substantivos coletivos. Substantivo coletivo é quando você tem muito de alguma coisa. Por exemplo, abelhas é enxame. Uma abelha é uma abelha. Muitas abelhas é um enxame de abelhas. Vou começar a tossir de novo. Ai, que chato isso. Quando você tem uma cabeça de alho, tem um alho. Tem uma penca de alho, muitos alhos. Sabe o que é alho, né? Aquele tempero que a gente põe na comida. Você tem uma réstia de alho. Isso aí parece uma trança de cabelo, assim, que tudo, um monte de alho. Uma réstia de alho. Eles são... É mais o substantivo coletivo, é mais o substantivo para te decorar, entender ele. O coletivo, assim como diz o nome, né? Um conjunto de coisas. Vocês já devem ter visto coletivos de pessoas, sei lá, coletivos de mulheres, coletivos de políticos, enfim, coletivo quer dizer justamente conjunto, né? Então, os substantivos coletivos que a gente chama é para facilitar isso, assim, por exemplo, nem todos esses aqui que estão listados a gente costuma usar muito, mas para tu dizer, por exemplo, muitos livros, tu quer dizer que tu tem uma biblioteca. Quando tu fala uma biblioteca, tu já sabe que tu tá falando de um conjunto muito grande de livros. Ou quando tu fala de um mapa, por exemplo, a gente usa muito mapa em aula de geografia, assim, quando tem um conjunto de vários mapas, a gente chama de atlas, daí geralmente são aqueles livrões grandões, assim, cheios de mapa. Ou quando temos várias ilhas, por exemplo, tem alguns países, alguns continentes que tem várias ilhas, uma próxima da outra. A gente chama isso de arquipélago. Ou até um mais usual, assim, que a gente, talvez vocês ouçam mais, para falar de indígenas, falar de grupos indígenas que tem aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, a gente fala tribo, para falar vários índios, a gente fala da tribo deles. Então são várias palavras assim que nos facilitam para falar muito de uma coisa, né? O coletivo, por exemplo, de músicos que a gente tem aqui nessa tabela é banda, porque quando tem vários músicos juntos a gente forma uma banda, né? Tem várias palavrinhas assim que são possíveis. Coletivo de estrela, por exemplo, quando a gente olha para o céu e vê todas aquelas estrelas, a gente chama muitas estrelas juntas de constelação.
Vocês devem ter palavras parecidas também no espanhol, no francês, constelação. Enfim, algumas dessas aqui são mais comuns, mas outras são um pouco menos, mas vocês vão percebendo, assim, que algumas são bem comuns. Ó, por exemplo, quando a gente fala de uva, vai no mercado, por exemplo, e tem um cacho de uva, é porque são várias uvinhas, né? Então, o conjunto delas ali é o cacho de uva. Assim como o cacho de banana. É para fruta. Letra, alfabeto também. Se a gente tem o alfabeto, são muitas letras, né? Para falar claro? de insetos, por exemplo, a gente fala nuvem de insetos. Esses tempos, meses atrás, teve uma nuvem de gafanhotos aqui no Rio Grande do Sul, que atrapalhou entrar no Rio Grande do Sul. Atrapalhou numas lavouras lá, numas plantações. Tá, eu coloquei alguns, né, para ficar no registro ali, mas são muito mais, né? Mas aí meio que não falar, assim, né? Bom, vamos ver para o próximo. O que eu preparei para o próximo? O próximo são ditados populares. Como se fossem as expressões que brasileiro usa, né? Só que ditados populares tem ditados no mundo todo. São coisas que vêm dos griots em alguns lugares, né? Ou vêm dos avós, ou vêm dos antepassados. Vem de coisas que a gente não sabe quem disse a primeira vez, é uma coisa que faz parte do folclore. E que a gente usa para justificar alguma coisa. Então, eu botei assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Uma ameaça, né? Tipo assim, quem com ferro fere. Ferro, eu botei ferro. E quem com ferro, ferro é um pedaço um ferro é um mineral, né? Um metal, aliás. Aí, então eles usam muito para marcar o gado, né? Marca o gado assim no campo. Então, quer dizer, quem faz para alguém um dia vai receber de volta. É mais ou menos isso. E aqui vocês percebem bem a diferença entre quando em português a gente tem dois R's juntos, a gente fala um R forte com a garganta. Quem com ferro, daí do lado tem a palavra fere, que é do verbo ferir, que é de machucar alguém, de desferir um golpe, por exemplo. Então, quem com ferro, fere, é bem diferente o R, assim, o R, quando tem dois R's, a gente sabe que tem que forçar com a garganta, e quando tem esse R fraco, assim, é bem como na palavra fraco, fere, ferido. Então, quem com ferro, fere, com ferro, será ferido. Oi, aí está escrito quem com ferre, fere. Está errado, escrito. Tá errado ali, só o E aqui. Era para ser um O e tá um E. Ferro. Então, mas nunca se começa uma palavra com dois R's, tá, gente? Uma regrinha também. Nunca se começa uma palavra com dois R's. Fere, mas se tu for escrever rato, escrever a palavra, ou Roma, que tem na próxima palavra, é com um R só. Rato, Roma, tá? Bom, a segunda. Vocês já ouviram essa expressão? Não tem nenhuma palavra em português que começa com duas R's. Não tem. Nem com dois S's. Nem com dois R's, nem com dois S. Não existe. E se vê alguma coisa assim, tá errado. Vocês já ouviram esse ditado? Assim, já escutaram alguém falar? Acho que no país de vocês deve ter alguma coisa assim, como ditados populares, como temos aqui. Quem tem boca vai a Roma. Né? Quem tem boca vai a Roma. Tipo, se tu chegou em algum lugar e não perguntou para ninguém, aí uma pessoa, como é que tu chegou lá? Quem tem boca vai a Roma. Daí tu vai perguntando, vai pedindo informações, até que você chega lá, sabe? Onde é que fica a prefeitura? Aí, quem tem boca vai a Roma. Então, quer dizer, tu vai perguntando para o policial, vai perguntando a pessoa na rua, vai perguntando no comércio, até que tu chega onde tu tem que chegar. Então, é uma coisa que a gente não sabe onde saiu. Quem tem boca vai a Roma. Vai chegar a Roma, assim, perguntando onde fica. Né? Mas seria um lugar. A próxima. Devagar você vai ao longe.
né? Então, devagar a gente vai indo, devagarinho, tu chega lá. Aí é para não ter pressa nas coisas, né? Então, quando a gente está sem pressa para fazer alguma coisa, ou a gente tem esperança de conseguir alguma coisa e está difícil, a gente fala, devagar se vai ao longe. Devagarinho, é que nem a nossa situação hoje em dia com tudo, né? Devagar conseguindo as coisas, a gente vai conseguindo superar todas essas crises. Então, é devagar se vai ao longe, né? Longe é distância, é distante. Devagarinho a gente chega lá, devagarinho vai dando certo. Depois, em calada, não entra mosca. E é certo, né? Se tiver com a boca fechada, não vai passar mosca, nenhuma mosca vai entrar. Então, em boca calada, não entra mosca. Tem a variação também em boca fechada, tu pode dizer, né? Não entra mosca. Uhum. E isso quer muito dizer também, esse ditado, pra gente ficar quieto, pra não fazer, pra não ficar falando desnecessariamente, assim, né? É um ditado que quer te dizer assim, olha, em boca calada não entra mosca, então melhor não falar bobagem que vai acabar, quem se ralando vai acabar sendo tu. Se incomodando, né? Às vezes a gente fala, acaba falando alguma coisa que incomoda as pessoas, que ofende as pessoas. Então essa expressão serve para isso, em boca calada não entra mosca. Não passa dificuldade, né? Depois eu coloquei quando um não quer, dois não brigam. Isso é verdade, né? Se duas pessoas estão ali a fim de brigar, elas vão achar um jeito de brigar, lutar, sei lá o quê. Mas se tiver duas e um não quiser, não existe briga. Né? Então, quando uma pessoa vem dizer, briguei com fulano brigou comigo, quando um não quer, dois não brigam. Ou quando um não quer, dois não fazem, né? Então, é uma maneira que meio de apartar. Nosso colega falou ali no chat que em Cuba tem muitos ditados semelhantes, né? Só muda um pouquinho, assim, o sentido, mas tem vários parecidos, imagino. E seria bom numa quarta-feira, num outro dia, eles passarem pra gente os ditados, assim, eu acredito que tem, cada lugar tem suas expressões, né, diferentes, assim. Depois eu botei um que é bem famoso, que a esperança é a última que morre, né? Todo mundo fala, a esperança é a última que morre. Você aprendeu isso? A esperança é a última que morre. Um dia eu vou aprender. Ou então, você já ficou rico, acertou na Mega Sena, a esperança é a última que morre. Um dia eu vou acertar. Quer dizer que é o último suspiro, assim, sabe? Antes da morte, esse foi a esperança. Então, é bem comum. Para nós é comum esse aí. A próxima é gato tem medo de água fria. Então, por exemplo, um gato, é muito difícil dar banho num gato ou molhar um gato, né? Gato, bicho. É muito difícil. Então, se tu jogou água nele uma vez, nunca mais ele volta para ti. Gato tem medo de água. Então, quando a gente fez alguma coisa errada e não quer repetir o erro, a gente fala, eu estou escaldado. Ou então a gente usa a expressão, gato escaldado tem medo de água fria. Quer dizer, não vou voltar a fazer aquilo que eu tinha feito errado, né? Será que ele vai voltar lá? Ou, tipo, será que ele vai roubar de novo o celular? Não, gato escaldado tem medo de água fria, né? E vocês perceberam, vocês conseguem entender a palavra escaldado, que vem de colocar o gato na água mesmo, né? Caldo, que a gente usa, uma palavra que a gente usa para líquidos, assim, em geral. E daí escaldado é um adjetivo, né? A gente diz assim, o gato foi... A gente molhou esse gato, o gato foi escaldado. Mas vem daí, do líquido, né? Escaldado. E como a gente usa essas simbologias, né? Como a gente usa para expressar alguma coisa, né? O gato, realmente, o gato não toma banho. Não é diferente pegar um cachorro e largar numa peste e tomar banho. Um gato é mais difícil, né? Eu tenho gato, o meu não toma esse banho assim de mesmo banho que os cachorros tomam. Não toma. Tá. Outro. Água mole em pedra dura.
tanto bate até que fura. Isso a gente usa muito como teimosia, né? Porque que a água é mole, a água é líquido, né? E a pedra é dura. Então, quando a gente consegue alguma coisa que foi muito difícil, muito difícil. Então, a gente usa essa expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque se for ver, por exemplo, uma rocha, que há muitos anos sofre a ação da água, uma rocha no mar, ela vai desgastando, né? Tem algumas esculturas nas rochas, nas cavernas, que são feitas pelo tempo que a água passou por ali, foi destruindo, desenhando. A água e o vento, né? Então, quando a gente consegue uma coisa muito difícil e a gente batalhou muito para ter, usa essa expressão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi tanta luta, mas a gente conseguiu. Já escutou já leu, já escutou? É como expressões, é coisa do dia a dia. Como para nós é simples, para vocês, de repente, fica um vácuo, assim, sem saber entender, né? Depois eu botei os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos, invertido, os últimos serão os primeiros serão os últimos. É muito da história daquela tartaruguinha e a lebre, né? E a lebre e a tartaruga, as duas correndo, né? E a tartaruga ia bem lento, e a lebre foi e voltou, e foi e voltou, e a tartaruga nunca chegava no final da corrida. Até que a lebre resolveu dormir. Eu dormi até a tartaruga chegar e eu acordo. A lebre dormiu e a tartaruga chegou. Então, os últimos sempre serão os primeiros, né? A tartaruga persistiu, foi indo, e chegou lá em primeiro lugar, porque a lebre resolveu deitar e dormir no caminho. Então, os últimos, quem vinha por último, serão os primeiros. É muito o termo na Bíblia, né? Tem esses também, os últimos serão os primeiros. Como os humildes serão exaltados, coisas assim. Outra, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tem uma música que tem essa... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Porque realmente, né? Terra de cego, quer dizer, tu não enxerga nada. Tu não tem noção do perigo, tu não tá vendo nada. Mas quem tem um olho enxerga, então pode guiar todos os outros. Então não é num sentido pejorativo, né? É num sentido figurado de um enxergar pelos outros. Então, assim, um vê o problema e avisa os outros. Um tem uma visão de alguma coisa e avisa as outras pessoas. É um sentido de ajudar. Então, se está todo tipo no centro, todo mundo trabalhando. Quem enxergou de repente uma SMIC, algum policial que vai tirar a mercadoria, avisou. Então, existe esse ditado, cego, quem tem um olho. Só para dizer que é uma coisa superior, assim, do que em termos de ajuda. Tudo bem aí? Depois eu tenho um outro também bem comum, que é depois da tempestade vem a bonança. O que é tempestade? Tempestade é aquela chuva e vento e raio, né? Então, comparando isso com o dia a dia da gente, levanta, vai para o trabalho, volta, é dívida para pagar, é dinheiro que não chega, é filho que fica doente, é problema na escola, mas depois que tudo isso passa, dá aquela calma, né? É que nem a tempestade do tempo, né? Depois de todo o raio, toda a chuva, tempestade, vem o sol, né? Ou tudo se acalma, tudo passa. Então, depois da tempestade vem a bonança. A bonança é aquela calma, aquela paz, assim, aquela esperança, né? Aquela certeza de que tudo passou. Então, depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, a certeza que a gente sempre tem, né? E por mais que sejam difíceis, as coisas elas vão se encaminhando, vão se encaixando. Isso se chama bonança, né? Sempre tem esses dias difíceis que a gente compara com a tempestade. Mas isso vai passar, isso passa também. Tudo se arruma, se ajeita. Outra, pau que nasce torto, morre torto, né? Então, um galho de uma árvore, vamos dizer, que ele nasceu pro ladinho. Se tu for torcer ele, tu quebra ele.
Então, tortinho, ele vai continuar tortinho, vai morrer tortinho, né? Essa é isso quer dizer, pau que nasce torto. E a gente usa muito isso, por exemplo, para ser uma pessoa, uma índole má, né? Não é boa, não é uma pessoa boa. Mas ela nunca foi, se ela sempre foi assim. Daí você diz, pau que nasce torto. A pessoa não melhorou nunca. Com todas as chances que teve, com todas as tentativas das outras pessoas por cima dela. E ela nunca melhorou, então também é usado para designar esse tipo de comportamento, vamos dizer. Fala. Café pro louco não vai açúcar. Isso. Essa é boa. Essa é boa. Café pro açúcar, tanto fez assim no começo, né? Café pro louco não vai açúcar, é bom. Tem muitas assim. Muitas desses ditados que fazem parte aí do nosso dia a dia. E a gente vai descobrindo aos poucos, né? Bom, depois eu deixei para o final aquele verbo que a professora Jaqueline corrigiu na prova de um aluno e que a gente ficou de responder, né? Que é o verbo transitivo direto. Precisa do quê, fazer o quê, ler o quê. Então, esse verbo é aquele... Não, isso. O verbo transitivo direto é aquele que transita diretamente para o complemento, ou seja, o verbo está ligado de um modo direto ao objeto. É o verbo e o objeto. Se tiver ação e não tiver objeto, ele fica incompleto. É um verbo que precisa se completar. Para indicar quem está sofrendo a ação, o objeto direto, ele faz duas perguntas, tá? Vamos melhorar aqui. É um verbo que precisa de uma resposta, que ele precisa de um complemento. Aí tem duas perguntas quando a gente faz quando vê o verbo. Quando a gente lê o que ou quem. Tipo, ler. Ler o quê? Ou ler para quem? Fazer. Fazer o quê? Fazer para quem? Querer. Querer o quê? Eu querer. Eu estou querendo. Está querendo o quê? Está querendo o quê? Eu vou fazer. Fazer o quê? Né? Ele precisa se completar. Ele tem necessidade de se completar com alguma coisa. Então, seria o objeto direto, tá? Querer, quebrar. Quebrou o quê? Eu quebrei. Né? Tenho, é verbo ter. Tem o quê? Ou quem tem? Causar o quê? Eu causei. Causou o quê? Pânico, medo, tristeza, alegria. A gente complementa com o objeto. Comprar. Eu fui lá e comprei. Comprou? Comprou o quê? Né? Derrubar. Eu derrubei. Derrubou o quê? Começar. Começou o quê? Atropelar. Atropelou o quê? Então, alguns verbos. Eu não trouxe todos aqui, tá? Olha meu gato aqui passeando. Sai, gato. Não vai derrubar meu computador. Então, ele precisa se completar, tem a necessidade de se completar, tá? Por isso que ela corrigiu. É diferente de falar em espanhol e terminar nesse verbo. Em português, ele precisa de um complemento, alguma coisa que ajude e dê sentido a ele, tá? Daí, na próxima. Veja algumas aplicações do verbo direto. Por exemplo, nas frases. O aluno quebrou a mesa. O aluno quebrou. Quebrou o quê? O verbo é quebrar, né? Então, o aluno quebrou. Eu botei a mesa. Podia ter dito a criança quebrou o copo. Ou a mulher quebrou o vidro, né? Quebrou o quê? O fulano quebrou a perna. Quebrou o quê? Então, ele precisa desse complemento, tá? Ele precisa, senão, para nós, ele fica sem sentido. A jovem comprou. Comprou o quê? Eu botei blusa, né? A jovem comprou. Comprou o quê? Comprou uma blusa. O verbo é comprar. Tá? Comprou, podia ter dito, a Catherine comprou uma bolsa, né? Demba comprou um sapato. Então, comprou o quê? Ou para quê? A princesa tem a tiara, verbo ter. A princesa tem. A princesa tem o quê? Tem a tiara. Tem vestido, tem o quarto, tem o cedro, né?
a empreiteira derrubou, o verbo derrubar. A empreiteira derrubou. Tu não sabe o que ela derrubou. Se foi o casarão, se foi o muro, se foram as árvores, ou o que ela derrubou, né? Derrubou para quê ou para quem também. Outra que foi, ele começou a reforma, ele começou. Se eu terminasse não começou a, ele começou, né? Eu posso, se fosse uma pergunta, ele começou a aula, eu posso responder, ele começou. Aí para. Mas se eu só começou, vou me perguntar. Ele começou a reforma, ele começou a caminhar, ele começou um lugar, tá? Lucas, uma boa prova, verbo causar. Lucas fez. Se fosse uma pergunta, teria para não fez, mas não é. Eu estou afirmando que ele fez. Ele fez o quê? É por isso que ele falou, né, que é um verbo que usa um complemento. São muitos verbos assim. E a gente nota isso quando a gente fica sem entender o término da ação. Quando a gente está falando em português e não entende o término da ação. Tá? No próximo, tem mais um. Leia a frase a seguir. Por exemplo, a frase, a jovem comprou. Não parece que falta algo? A jovem comprou. O que a jovem comprou? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Eu vou ler bem para a gente entender. A jovem comprou. Não parece que falta algo? A jovem comprou o quê? O que a jovem comprou? Essa é a primeira pergunta que a gente... Uma possível resposta seria: comprou uma blusa, comprou um sapato, comprou um caderno, comprou um livro, comprou um picolé. Portanto, a jovem comprou uma blusa. Eu completei. Tá? É assim que o verbo transitivo e objeto direto nas frases. Uma pergunta responde. O aluno quebrou. Quebrou o quê? Quebrou a mesa. O aluno é o sujeito da ação. O aluno é o sujeito. Quebrou é o verbo. A mesa é o objeto. E o verbo é quebrou. E o verbo é o objeto. Fica transitando e pedindo resposta. Eu já passei duas frases para vocês ali, como exemplo direto, que exige um verbo que exige uma ação. Outra. A princesa tem. Outra frase. A princesa tem o quê? Tem muitas coisas. Então, o que eu quero falar que a princesa tem? Tem uma tiara. A princesa é o sujeito. Tem é o verbo transitivo direto. A tiara é direto. Substantivo, objeto direto. Quem tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Então, a princesa pediu, por exemplo, podia usar o verbo pediu. Quem pede, pede alguma coisa. Né? Quem perguntou, alguma coisa. Tá? Foram exemplos que eu botei para a gente tentar entender e explicar aquela correção. E você Depois sabe o que é tiara? É. A tiara que é a um princesa arquinho usa. que usa na cabeça, assim. É. Um arquinho que usa na cabeça com a coroa. Voltei lá na empreiteira. A empreiteira derrubou. Derrubou o quê? É uma pergunta. Então, esse verbo precisa de um complemento direto. Derrubou o casarão. A empreiteira é o sujeito. A empreiteira que derrubou. Derrubou é o verbo. O que? Quem derrubou, derruba algo ou alguém. Né? Sempre precisa. Já a Kathleen derramou o quê? Tá? Sempre precisa de um complemento. Derramou água. Sempre precisa de um complemento, que é esse objeto direto. Direto, aquilo que diretamente complementa, tá? Ele começou o quê? Aí vou ter uma reforma, vamos dizer. Ele é o sujeito, foi ele que começou. Começou é o verbo, começar. Ele começou, aí eu botei a reforma, indiretamente foi a resposta que eu achei. Quem começa algo, uma coisa. Né? É por isso que tem esses verbos que exigem esse complemento direto, que são os objetos
a gente chama, tá? Tem verbos que não precisam, mas tem outros que precisam. Quando eu falei do Lucas fez. Fez o quê? Fez alguma coisa. O quê? Uma boa prova. Lucas é o sujeito, foi a pessoa que fez, o sujeito que fez isso. Fez é o verbo, uma boa prova é o objeto direto. Então, existem verbos, acho que terminou aí, né? Tem verbos na língua portuguesa que exigem esse complemento. Se aí colocar isso numa redação, consta como incompleto, como ideia incompleta. Então, sempre cantar a ideia, né? Não esquecer que nós estamos estudando português, que a ideia tem que ser em português, que a frase tem que ser em português. É difícil a gente se desligar na próxima... de outros pensamentos. E aí, quando vocês virem também os verbos que são intransitivos, no caso que não precisam desse complemento, vocês vão também, acho que vai clarear um pouco as ideias assim do pessoal de como usar esses verbos, como que o nosso colega cubano tinha perguntado e ficado em dúvida, assim, né, para entender quando a gente precisa e quando não precisa complementar. Acho que nas próximas aulas vai ficar mais fácil também de entender, né, a partir dessa explicação de hoje. Tendo que tem verbos que quando você coloca ele ele fica dando uma ideia de vazio, assim. Uma ideia do nada. Ele provoca uma pergunta. Provoca. Começou com o quê? Ou quem? Ou para quê? Então, quando um verbo precisa desse complemento, a frase fica sem sentido, ou fica com um sentido duvidoso. Né? Meu filho ontem derrubou. Derrubou o quê? Ficou sem sentido, né? Ficou sem nexo a coisa. Então, esse é um verbo que precisa de um objeto direto, precisa de uma resposta imediata. Certo? Deu para entender até aí? Pelo menos deu para ter uma dúvida? Tem alunos? Alguém quer alguma pergunta da aula de hoje? Ou está todo mundo muito apavorado com... muito apavorado com... Eu deixei para o final, assim, para não ficar maçante explicando esses verbos, né? A aula já é... Se a gente ficar Eu acho que a gente falando... tem que estudar um pouco, tem que praticar, porque é bastante. Isso, também. Sempre a prática é essencial. A prática é em tudo, né? É no português, é na matemática, é na física, é na química, é no trabalho da gente. Aprende muito com muita repetição e muito exercício, e muito falar, muito dialogar, muito conversar. Procurar entender o que as pessoas dizem. Então, lembre sempre, quando vocês forem falar alguma coisa que ficou sem resposta. Então, ele é um verbo que precisa de um complemento certo. Somente quando se escreve. Certo? Não tem outro jeito de tornar essas aulas mais criativas. Assim. Acho que a gente tenta fazer o possível, mas a aula criativa é quando a gente pode estar junto, conversar e fazer diferente, né? Infelizmente, as aulas são mais ou menos assim, ficam gravadas e aí vocês vão tirando dúvidas à medida que surgindo as dúvidas, né? Vão tirando as dúvidas à medida que vai surgindo as dúvidas, né? Então, se alguém tem alguma pergunta da aula de hoje, a aula continua semana que vem, essa aí, tá? De verbos. Ela não é uma aula para dar nem para aprender, mas a gente chega lá. Então tá, pessoal. Vou dar boa noite já para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, professoras, pela aula. Obrigada. Podem sempre escrever no grupo, isso. A gente vai tentar mandar exercícios para vocês também, algumas leituras, né, para poder dialogar ali no grupo. Bom. Sempre que tiverem alguma dúvida, podem escrever para a gente. Tá bom, obrigada.
Muito Tá obrigada. bom? Boa noite para você. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, boa noite para vocês. Tchau, boa Tchau. noite. Descansa, Fiquem bem, se fiquem bem, se cuidem. cuida por sempre. Certo. Muito obrigada. Você é muito gentil sempre. Ó, agora estamos nós, ó. Aham. Seu, Kathleen.